Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleverson, eu sou professor daqui da Inove e hoje a gente vai ter uma aula sobre gestão administrativa. Então fica com a gente, depois da vinheta a gente já vai começar, beleza? Então gente, vamos lá. Antes da gente começar bem a falar sobre administração, que gestão administrativa e administração é a mesma coisa, tá? Por exemplo, gestão administrativa vocês têm aqui no curso, né? Quando vocês vão procurar uma faculdade, a faculdade é administração, é a mesma coisa, tá? Eu sou estudante de quinto período de administração e o curso que vocês fazem é uma fatia da faculdade de administração. Tem muitos trabalhos que eu fiz baseado nas apostilas que vocês têm em casa e nos exercícios que vocês já fizeram. Então hoje a gente vai dar uma pincelada um pouquinho ali, passando em volta sobre o início da administração, que é um pouquinho sobre a primeira aula que vocês têm da matéria de gestão administrativa, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é administração? A administração em si, ela é uma ciência social, certo? Que ela serve tanto para empresas administradoras, só que não é só ligado a empresas, tá? É também ligado à sua casa, às coisas que você faz, porque a gente sempre fala essa frase, né? Precisamos administrar melhor o nosso dinheiro, né? Hoje a gente tem muito isso, devido a que as coisas estão cada vez mais caras, os salários estão cada vez mais baixos. Então, administrar, né, em si, uma casa que administra bem o seu dinheiro, uma pessoa que administra bem o seu dinheiro, sempre consegue o que é mais importante, tanto numa empresa quanto numa pessoa, que é economizar. Economizar. Essa palavrinha aqui é muito importante, tanto para você que está começando a sua vida, no seu primeiro emprego, ou ganha sua mesada. Quanto mais você economiza, mais dinheiro você vai ter no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia. Então, sempre economizar vai ser sempre um ponto muito importante. Essa parte que eu estou falando aqui é um pouquinho por fora ali da apostila que vocês têm, certo? Mas é um segmento que vai ajudar vocês a entenderem melhor, tá ok? Então, vamos lá. Economizar, como eu estava falando, numa empresa também é importantíssimo. Qual que é o principal ponto de uma empresa? O que uma empresa quer? O que ela quer? A empresa, ela quer lucro. O que é lucro? Lucro é quando eu pago as minhas dívidas, certo? Pago os meus investimentos e não me sobra uma grana. Essa grana que sobra é o meu lucro. É o dinheiro que eu tenho a mais, certo? E para mim ter um bom lucro, eu preciso ter uma boa administração do meu dinheiro. A gente está pegando uma parte da administração que é administração financeira, um pouquinho de dinheiro. A administração, a gente já vai entrar um pouquinho mais nessas divisões da administração, tá beleza? Só segura aqui um pouquinho, a gente já inicia. Então, lucro. Lucro é essa grana que sobra, tá bem? Pegando como exemplo você, na sua casa, que você está assistindo. Vamos dizer que você cuida de uma casa. Você tem a sua casa, você tem as suas dívidas. Quais são as suas dívidas? Conta de luz, água, mercado, sua internet e entre outras, certo? Depois que você pega o seu salário, vamos lá, pagou suas contas, o que vai sobrar? Ah, sobrou tanto, sobrou X. Se você economizar, no próximo mês vai sobrar mais, e mais, e mais. Você vai tendo ainda mais lucro. É um ponto que as escolas, como é a nossa, deveriam ensinar, que é essa parte de administrar melhor o seu dinheiro. Tá bem? Então, ok. Pinceladinha feita. Vamos lá. Agora, voltando para a matéria em si, depois que a gente já deu essa pinceladinha, que é uma partezinha ali que todo mundo fala da administração. Na matéria de vocês, na primeira aula de gestão administrativa, a primeira coisa que a gente fala, além do que é administração, é das teorias administrativas. O que elas são? Para que elas servem, né? As teorias, certo?
servir para a gente ter base, tá? Vamos pegar duas, porque são N teorias, certo? A gente tem a teoria da burocracia, a teoria neoclássica, a teoria clássica, que vai ser uma que a gente vai falar hoje, a teoria da administração científica, que vai ser outra que a gente vai falar hoje, entre outras, certo? Uma teoria administrativa, ela vai servir muito para uma empresa, ela começar, certo? Não começar, mas ter o seu dia a dia, o seu porém de todo dia seguir aquilo. Por exemplo, hoje, se a gente pegar uma empresa de uma sapataria, vamos dizer, uma sapataria, né? Vai ter o cara que vai costurar o sapato, o cara que vai cortar o couro, vai ter o cara que vai costurar, certo? Antes da gente ter uma das primeiras teorias e uma das principais, que é a teoria da administração científica, vamos colocar aqui, científica, certo? Que tem como principal nome o Frederick Taylor. Certo? Acho que aqui não vai ficar muito bom, porque eu acho que eu vou ficar na frente de vocês, então eu vou passar para cá. Certo? O que acontece? Quem que é esse Taylor? O Frederick Taylor, vamos chamá-lo assim, ele começou, o que ele fez? Ele sentou ali em volta da fábrica e começou a ver como que as pessoas trabalhavam, como que elas faziam as coisas, sabe? Porque nessa época a gente tinha um boom de empresas. Estavam surgindo muitas fábricas, porque a gente estava na beira da revolução industrial. Esse é um ponto muito importante para a administração, tá? A gente também já fala um pouquinho mais dela. Então o Taylor, cara esperto, sentou e começou a ver como que o pessoal estava trabalhando, o que eles estavam fazendo de certo, de errado. O que ele fez? Ele começou a divisão do trabalho. Lembra que eu falei agora há pouco da sapataria? Que um corta, outro costura, outro pinta. Não tinha isso antigamente. Imaginem que uma empresa todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo. Então o mesmo cara que atendia, o mesmo cara que cortava, que era o mesmo que fazia aquilo, e ficava essa loucura. Então agora imagine numa fábrica, que naquele tempo a gente tinha umas máquinas a vapor a todo vapor, né? Então a gente tinha uma loucura de gente. Então o Taylor, que começou com o Taylorismo, se você é estudante, você vai ver muito isso em sociologia e um pouquinho em filosofia, tá? Que é essa parte da divisão do trabalho. Do Taylorismo, entendeu? A gente vai ter outros segmentos que também são importantes na nossa história, que é o Fordismo, que você também já deve ter ouvido falar. Qual que é o ponto do Fordismo? Do Fordismo são as linhas de montagem. Ok, eu vou dar um exemplo que se você está estudando, você já ouviu muito dos seus professores, que é o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele retrata exatamente como era uma linha de montagem. Imagine uma esteira, certo? Eu só aperto parafuso e passo para o próximo, aperto parafuso e passo para o próximo, aperto parafuso e passo para o próximo. Isso era uma linha de montagem. O Henry Ford, que é quem leva o nome do Fordismo, Henry Ford, sim, é o mesmo dos carros Ford, tá? Ele criou essa linha de montagem com o intuito do quê? O primeiro Ford, o Ford AT, Ford T, eu não lembro muito, mas aquele calhambeque que a gente está acostumado a ver, aquela velhinha do filme Carros, sabe? Aquela velha meio doida, aquele carrinho. Aquele carrinho é o carro que eles faziam na linha de montagem. Ele conseguia fazer um carro a cada 88 minutos. Cada 80 minutos e pouquinho, certo? Então, era muito rápido. Então, tinha muitos carros saindo, certo? Muitos ficando estacionados, parados. E a gente tinha aquela venda mais barata um pouco, que o intuito do Ford era que cada funcionário seu conseguisse ter seu próprio carro, certo? Que no caso era o Ford T, tá bom? Outro ponto também que a gente não vai entrar muito, mas só para deixar um pouquinho claro, porque já é um pouco mais na frente da história, é o toyotismo. Sim, da Toyota. Então,
As revoluções automotivas e de carros foram muito importantes para a nossa história, né? Então a gente tem o toyotismo. Dá uma pesquisada aí que também vai ser bem legal para você ver, tá? Voltando. Então o Taylor fez essa divisão. O Frederick Taylor é considerado um dos pais da administração. Sim, a administração tem dois pais. Qual é o próximo pai, o outro pai, né? É o criador da teoria da teoria clássica. Certo? Que é o Henry Fayol. Certo? Vou colocar só Fayol e Taylor aqui, que é mais importante. Tá bom? São nomes que, se você vai estudar administração um dia, ou aqui no curso mesmo, você sempre vai tocar nesses nomes, por causa que eles são de extrema importância para a nossa história. Então a gente tem o Taylor, que foi o qual a gente falou agora há pouco, e o Fayol. Certo? São dois nomes importantíssimos para a nossa história da administração. A gente está lendo esse intuito, beleza? Fayol, Henry Fayol, criador da teoria científica, da teoria clássica. A principal coisa que ele fez são os 14 pontos, tá? Tarefa de casa eu vou deixar para vocês. Olhem os 14 pontos, tá? E mandem para mim via WhatsApp, que vocês têm no meu telefone, ou via e-mail, que eu vou deixar embaixo. Qual a opinião de vocês sobre os 14 pontos da teoria clássica do Henry Fayol? Beleza? Atividade. Então, esses 14 pontos são de extrema importância, tá? Eu não vou falar muito porque afinal é a atividade de vocês, tá bem? Essa teoria clássica teve um revigoramento, digamos assim, uns anos depois, que foi a teoria neoclássica, que a gente não vai entrar dentro, falando mais dela, mas existe também, que eu falei um pouquinho, você tem ela lá no início do vídeo, tá bom? Ok. Depois das teorias, a gente pode falar um pouquinho sobre a evolução da administração. A evolução da administração, ela está extremamente ligada à nossa história, tá? A gente estuda a Revolução Industrial das máquinas a vapor, que é a Revolução Industrial mais importante que a gente tem na nossa história, mas ela não é a única, tá? Onde que começou a administração? Na Suméria, em tempos antes de Cristo, tá? Lá em 1700 e bigode, teve a Revolução do Artesanato, certo? Que as pessoas faziam em casa, seu próprio chinelinho, começou a juntar mais gente para fazer, começou a vender e assim começou, certo? Até a gente chegar ao ponto da Revolução Industrial, que esse é um ponto importantíssimo. Com a máquina a vapor, com as empresas cada vez crescendo mais, com mais gente saindo do campo para trabalhar nas fábricas, né? Saindo da agropecuária e entrando na parte da indústria, a gente teve esse boom. E foi daí que a administração começou a ser estudada mais ao fundo, mais para que realmente se tornasse uma ferramenta nas mãos das empresas. Lembram que tudo que uma empresa procura é obtenção de lucro, obtenção de grana, dinheiro, bufunfa, é isso que as empresas pensam, certo? Então foi de extrema importância. Continuando nossa linha do tempo, a gente vai ter a Segunda Guerra, tá? Que também, entendo gente, não há de grande em uma guerra. Ninguém fica grande numa guerra. Só que as tecnologias avançam com cada guerra que nós temos. Isso é fato. Se você tem um micro-ondas em casa, tem graça à Segunda Guerra. É meio triste falar isso, mas é verdade, tá bom? Então, a gente começou a ter as administrações de guerra. Porque imagine só, a gente fala que foi uma grande guerra, uma guerra mundial, só que ela se concentrou na Europa, né? A gente sabe, a gente está falando da Segunda Guerra, com a Alemanha nazista, invadindo os outros países ali da Europa, destruindo a França, tendo a aliança e o eixo
Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Inglaterra e França. A guerra só se tornou mundial quando os Estados Unidos entrou na guerra, só para deixar claro. Então imagine isso, lá por volta de 1939, 1940, certo? Quantas coisas a gente tinha que ser mantidas? Gente, primeira videoaula tem dessas, né? O meu tripé caiu. Acontece, né? Muito bem, voltando da parte onde a gente parou antes do meu tripé cair, a gente estava falando sobre a administração na Segunda Guerra Mundial. A gente já viu o que é administração, a gente já viu as teorias, a gente está começando a fazer uma linha do tempo da evolução da administração, certo? Então, na administração na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha muito mais a parte da logística, porque a logística era muito importante, porque levar armas, levar suprimentos do continente, vamos dizer, dos Estados Unidos, para o outro, que seria na Europa, tem todo vamos dizer assim, um fator, né? Porque a gente estava em guerra, a gente teve navios que foram afundados, que eram navios de suprimentos. Então a administração na parte da guerra foi muito importante. Lembrando que depois da Segunda Guerra a gente teve algumas coisas que mudaram, né? Eu quero dizer, da parte de tecnologia, que é o que? Micro-ondas, telefone, e assim por diante, e várias coisas que a gente teve, né? Dando um salto da Segunda Guerra Mundial para mais alguns anos na frente, a gente tem a nossa terceira Revolução Industrial, certo? Lembrando, por que eu estou falando que é a terceira Revolução Industrial? Porque a gente tem tudo aquilo que eu falei anteriormente é uma revolução. A gente teve a Revolução Industrial do artesanato, lá em 1700 e bigode. A gente teve a Segunda Revolução Industrial, que é a mais conhecida, que é a qual a gente estuda nos colégios, que é a Revolução Industrial das máquinas a vapor, da autoindustrialização, certo? E agora a gente chegou na terceira, que é a internet e os computadores. Os computadores já existiam lá na Segunda Guerra, sempre existiram naquele tempo, mas eram voltados para a guerra, certo? Quando os computadores foram chegando ali com a IBM, chegando mais para as pessoas, certo? Se tornando personal computer, que a gente vai ter uma empresa X que deu esse nome, a gente tem um novo vigor na administração, que é novos métodos, novas teorias, certo? Então a administração deu mais um passo nesses anos. As empresas mais importantes que a gente tem, eu vou citar duas, mas foram muitas, que é a Apple. Se você está vendo esse vídeo através de um iPhone, assim como eu estou gravando através de um iPhone, é graças à Apple, certo? E depois a gente tem a Microsoft, que é a segunda empresa que nessa mesma época, que também era muito importante. E se você está vendo os seus cursos de Word, de Excel, de PowerPoint, é graças à Microsoft, tá? Então, dessas duas empresas, a gente tem dois nomes que também são muito importantes, tanto para tecnologia quanto para gestão, certo? Gestão ou administração, que é o Bill Gates, certo? Que é o CEO, o presidente da Microsoft, ok? Criador da Microsoft, assim por diante. E a gente tem o Steve Jobs, que é o criador da Apple, certo? Então, são dois nomes importantíssimos
que revolucionaram a tecnologia, revolucionaram a administração e até hoje a gente tem esses produtos. Bill Gates ainda é vivo, é um dos homens mais ricos do mundo, já ocupou o posto de mais rico do mundo algumas vezes, certo? E o Steve Jobs já faleceu, certo? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Steve Jobs, você pode assistir o filme Jobs, tá? Que eu recomendo como um bom cinéfilo é assistir ao filme Jobs do ator Michael Fassbender, que é o Magneto, aquele Magneto mais novo, sabe? Assista o filme dele. Tem o filme do Ashton Kutcher, mas é um filme bem mais ou menos, tá? Beleza. Então a gente teve essa evolução e dentro dessa evolução a gente tem a internet, certo? A internet não é essa maravilha que é hoje, tá? A internet é algo muito novo, não tem 30 anos, ou deve ter uns 30 anos e pouquinho, não é tão velha assim, certo? Então, a internet quando chegou para as pessoas, ela não é o que é hoje. Não tinha Wi-Fi, a gente tinha o que a gente chamava de internet de escada. A internet de escada tem um barulhinho bem característico, que todo mundo lembra da internet de escada por causa disso. Então a gente foi evoluindo, certo? Até chegar no ponto que a gente está hoje. Hoje a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é a revolução industrial das IAs, né? Das inteligências artificiais. Um exemplo de inteligência artificial, se você está vendo esse vídeo através de um Apple, você tem, de um iPhone, você tem a Siri, né? Ou a Siri, né? Que é a inteligência artificial dos iPhones. Se você está vendo esse vídeo através do Windows 10, do computador, você tem a Cortana, que é outra inteligência artificial. Um exemplo fictício era o Jarvis. Lembra o Jarvis dos filmes do Homem de Ferro? Ele era uma inteligência artificial, assim como a Sexta-feira, assim como a Edith, que a gente tem no filme novo do Homem-Aranha. Aquilo ali é uma inteligência artificial, certo? A gente tem um desses? Ainda não chegamos lá. Mas o que a gente tem de inteligência artificial que é tão importante para as empresas irem tendo que se adaptando, tendo que se acostumar com elas? Hoje em dia a gente tem fábricas na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que não tem tantas pessoas físicas igual tem uma fábrica aqui no Brasil, certo? As máquinas fazem tudo. Se vocês pegarem aqueles vídeos de construção de carros, mesmo de máquinas aqui, vocês veem que é muito diferente do exemplo que eu dei sobre então, o exemplo que as máquinas que a gente tem nas indústrias de carros é muito diferente das linhas de produção que eu expliquei lá do Fordismo, certo? Então, é um ponto muito diferente, que as máquinas fazem muito mais trabalho do que os humanos faziam naquela época. E isso só tende a aumentar, e aumentar cada vez mais. Por isso que, às vezes, um emprego de chão de fábrica é ameaçado. Quanto mais dias passam, quanto mais para o futuro a gente caminha, mais esses empregos mais braçais, mais pesados, ficam ameaçados, certo? A gente já pode seguir, a gente vai ter muitas mais revoluções conforme o mundo for mudando, ok? O último ponto da aula que a gente vai falar é das estratégias administrativas, né? Ou em inglês strategy, ou do grego estratégia, parafraseando o nosso querido Capitão Nascimento. Estratégias administrativas vai desde uma estratégia financeira de uma empresa que está ali capengando, tal, vai desde a estratégia que eu vou dar como exemplo hoje, que é, digamos que você é uma empresa de chocolate. Em que época que vende mais chocolate? Vende mais chocolate na Páscoa, vende mais chocolate no Dia das Mães e no Natal. Ah, mas eu compro chocolate no aniversário do fulano. No aniversário do fulano acontece uma vez por ano e é só você que compra, né? É mais algumas pessoas. Não é tanta gente igual acontece nessas épocas, certo? Então, a gente tem muito mais envolvido, muita mais gente comprando, então a gente tem uma estratégia diferente para esses dias.
Se você é uma empresa de chocolate e está chegando nessas épocas, o que você pode fazer? Eu vou contratar mais gente para mim ter uma produção mais acelerada. Eu vou abrir mais um canal online para me vender. Eu vou investir em marketing, vou fazer uma propaganda diferente, vou vender de uma maneira diferente. São várias estratégias, certo? Os pontos mais importantes das estratégias é: conheça seus pontos fortes e pontos fracos e saiba das ameaças e oportunidades que você tem, ok? Isso é muito importante na criação de uma estratégia, certo? Sempre colocando o exemplo de casa, você pode ter tanto uma estratégia, igual a gente está falando aqui de empresa, quanto uma estratégia que você pode criar na sua casa. Tanto que esse é um dos exercícios do final da apostila que eu espero que vocês façam, que é: monte uma estratégia baseada na sua rotina semanal, baseada nas coisas que você faz durante a sua semana, certo? Então, dessa maneira a gente caminha no final da aula, certo? A gente chega ao final dessa aula. A aula de hoje foi muito produtiva, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai se ver mais vezes, porque sempre quando for voltado à gestão, à administração, eu que vou dar as aulas, então a gente vai falar de mais um pouquinho de gestão, a gente vai falar de RH, a gente vai falar de assistente contábil, então vai ser bem legal, tá bom? De novo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam aqui embaixo no canal da i9, sigam a gente nas nossas redes sociais, tá bom? E fiquem bem, fiquem em casa, lavem as mãos, tá? Passem bastante álcool em gel, ok? Se cuidem, pessoal, que logo logo a gente volta, logo logo a gente volta à normalidade, tá bem? Então, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!